Olá, engenheiras e engenheiros do futuro, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre a viscosidade dos fluidos. Enquanto, nos sólidos, temos que a deformação é relacionada com a força aplicada pelo módulo de rigidez, ou pelo módulo de elasticidade. Sendo que, em sólidos cristalinos, esse módulo mede a resistência à deformação dos cristais. A viscosidade, por outro lado, também mede a resistência à deformação, mas agora dos fluidos. Devemos lembrar que, em fluidos, as distâncias interatômicas são maiores e a força de atração decai com a distância. Então, podemos afirmar que a viscosidade nada mais é do que o atrito interatômico que acontece nos fluidos. Outro ponto que deve ser ressaltado é que esse atrito acontece pelo deslocamento. Logo, em fluidos estáticos, a viscosidade não tem influência. Para entendermos o efeito da viscosidade, imaginamos um elemento diferencial de líquido de lados ΔX e ΔY entre duas placas paralelas. Marcamos os 4 pontos nas extremidades do fluido, M, N, P e O. Consideraremos que esse elemento está inicialmente em repouso. Como queremos estudar o efeito da viscosidade, em um instante t, aplicaremos um elemento de força na placa superior. Como já vimos, qualquer fluido submetido a uma força de cisalhamento entrará em movimento até atingir a velocidade terminal. Consideraremos que essa força é pequena o suficiente e que a velocidade terminal será dada por um ΔU. Além disso, a ação da força provocará uma tensão de cisalhamento dada pela fórmula. Com a movimentação da placa superior, nosso elemento diferencial de fluido em T mais ΔT está deformado. Se fosse um elemento de sólido, teríamos apenas uma deformação angular, dada por Δα. Mas, para um fluido, essa deformação não será constante, pois, enquanto a força for aplicada, ela continuará aumentando. Por isso, falaremos aqui em taxa de deformação. A taxa de deformação é quanto o ângulo Δα aumenta no tempo. Entretanto, medir essa deformação angular no tempo não seria das tarefas mais simples. Seria mais adequado obter essa expressão de taxa a partir de elementos mais facilmente mensuráveis. Pegando o triângulo formado pelos pontos M, M' e N, temos que a tangente do ângulo, Δα, é o cateto oposto, ΔL, dividido pelo cateto adjacente, ΔY. Considerando que essa variação do ângulo Δα é muito pequena, podemos assumir que a tangente do ângulo é igual ao próprio ângulo. Com isso, temos que Δα é ΔL dividido por ΔY. Além disso, sabemos que a velocidade é a distância percorrida no intervalo de tempo. Logo, ΔU é igual a ΔL dividido por ΔT. Podemos rearranjar as duas equações isolando os ΔL de cada uma delas. Juntando essas equações e rearranjando para obter Δα sobre ΔT, temos que a taxa de deformação é equivalente à razão da velocidade pela distância entre as placas. Notem que essa medida é bem mais prática do que medir uma variação angular constantemente. Agora que já sabemos como medir a taxa de cisalhamento, gostaríamos de relacioná-la com a tensão de cisalhamento que gerou a força. Essa relação é chamada de viscosidade, sendo a viscosidade uma propriedade dos materiais. Em linguagem popular, é comum chamarmos fluidos com maior viscosidade de fluidos mais grossos, enquanto fluidos com menor viscosidade como fluidos finos.
Fazendo uma análise dimensional da viscosidade, podemos concluir que a viscosidade tem dimensões de força vezes o tempo dividido pelo comprimento ao quadrado, ou ainda massa dividido por comprimento vezes o tempo. As unidades mais utilizadas para a viscosidade são o pascal vezes segundo ou o quilograma por metro vezes segundo, utilizando as unidades do SI, e o Poise, que é 0,1 pascal por segundo. A viscosidade mencionada até agora é a viscosidade aparente. Isso porque podemos classificar os fluidos de acordo com a variação da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento. Os principais comportamentos da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento são mostrados na figura. Os fluidos mais utilizados na mecânica de fluidos são os chamados de newtonianos, pois eles apresentam uma viscosidade independente da taxa de deformação. Essa propriedade ajuda bastante nos cálculos matemáticos que serão necessários para descrever os escoamentos. Os fluidos pseudoplásticos têm como característica a diminuição da viscosidade aparente conforme a taxa de deformação aumenta. O principal exemplo deste comportamento são os polímeros em estado fundido. Por isso, com esses fluidos, trabalha-se sempre em altas taxas de deformação, para diminuir as perdas por atrito. Os fluidos dilatantes são o oposto dos fluidos pseudoplásticos. Então, como sua viscosidade aumenta com a taxa de deformação, prefere-se trabalhar esse tipo de fluido a baixas taxas de cisalhamento. O exemplo clássico desse tipo de material é a areia molhada. Enquanto você está correndo sobre ela, ela mostra-se firme, mas ao caminhar, você pode deixar pegadas na areia. Para modelar esse tipo de material em engenharia, utiliza-se uma relação exponencial, conforme mostrado, em que K é o coeficiente de consistência e N é chamado o índice de comportamento. Isso porque se N igual a 1, o fluido é newtoniano. Se N for menor que 1, o fluido é pseudoplástico, e se N for maior que 1, o fluido é dilatante. Temos também um tipo particular de fluidos chamado plástico de Bingham. Esse tipo de material se comporta como sólido até uma tensão limítrofe, a partir da qual passa a se comportar como um fluido newtoniano. Apesar do comportamento atípico, diversos materiais do dia a dia têm esse comportamento. Eles são normalmente vendidos em bisnagas que não fluem por peso próprio apenas quando são pressionadas, como pasta de dentes e cremes. Além da taxa de cisalhamento, alguns materiais podem ter sua viscosidade afetada pelo tempo de exposição à taxa de cisalhamento. Os fluidos tixotrópicos, por exemplo, se você manter uma taxa de cisalhamento constante, verá que a viscosidade aparente irá diminuir com o tempo. Em contrapartida, os fluidos reopéticos mostram o aumento da viscosidade no tempo, na mesma condição. O exemplo clássico de fluidos tixotrópicos são as tintas e dos fluidos reopéticos são os fluidos biológicos. A viscosidade dos fluidos depende também de sua temperatura. Os líquidos, em geral, mostram uma redução da viscosidade com o aumento da temperatura, visto que isso aumenta o distanciamento molecular no interior do fluido. Em contrapartida, a viscosidade dos gases, em geral, aumenta com o aumento da temperatura. Isso porque, com o aumento da mobilidade atômica, aumentam também o número de colisões intermoleculares, o que se reflete no aumento da viscosidade. Outra maneira de representar a viscosidade é na forma de viscosidade dinâmica. Essa viscosidade é a razão da viscosidade absoluta pela densidade do material. Uma forma de interpretar essa viscosidade é a capacidade de fluir do material por peso próprio. Isso porque, imaginando um líquido escoando no sentido vertical e por peso próprio, quanto menor a viscosidade dinâmica, maior será a velocidade de escoamento e, por consequente, a vazão. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo.
Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, deixa um joinha e se inscreve no canal, para saber que vocês querem mais vídeos como esse. Muito obrigado e até mais!